Bom dia a todos. Eu sou a professora Yasmin. Ficarei com vocês durante esse mês de novembro, começo de dezembro, onde nós vamos, na verdade não é só eu sozinha, sou eu e a minha parceira Jéssica, né? Acredito que vocês devem ter visto a aula dela ontem. Então nós ficaremos com vocês durante o mês de novembro e dezembro, aplicando um projeto de leitura chamado Leitura em Todo Canto. Através desse projeto, nós vamos trabalhar várias disciplinas com vocês, certo? Português, matemática, história, ensino religioso e artes. Tudo baseado no livro chamado O Menino Nito, da escritora Sônia Rosa. Hoje, sexta-feira, nós vamos começar trabalhando matemática. Essa matéria tão interessante, né, tão poderosa e que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Mesmo a gente pequeno, até já adulto, a gente vai estar sempre trabalhando com a matemática, ok? Então, como vocês podem ver aí, ó, vamos trabalhar hoje operações matemáticas com números naturais, voltados para multiplicação, certo? Para multiplicação. Como já disse anteriormente, o que vamos trabalhar nessa aula? A multiplicação, certo? Mas o que é multiplicação? O que seria multiplicação? Com certeza vocês já ouviram falar na multiplicação, né? Com certeza vocês estão a par do que é multiplicação. A multiplicação é a soma sucessiva, tá, de um número por ele mesmo. Mas, professora, o que significa sucessiva? Esse nomezinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Sucessiva. Sucessiva são quando os números, ó, eles vêm um após o outro. Isto é, um depois do outro. Como eu estou fazendo aqui no cantinho da tela, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui são sucessivos números. Ou seja, um após o outro, certo? Por ele mesmo, para fazer a representação da multiplicação entre dois números, utilizamos o símbolo de vezes, certo? Eu não coloquei aqui, mas pode ser tanto o símbolo de vezes quanto o pontinho. Alguns livros representam a multiplicação pelo sinal de vezes e em outros livros pelo pontinho. Então, quando vocês olharem esse pontinho por aí, vocês já sabem que se trata da operação multiplicação, certo? O sinal de vezes é representado pela letra X, tá bom? Ou pelo pontinho. Continuando. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui, que eu sei que vocês são inteligentes e com certeza devem ter visto esses termos. A multiplicação, assim como todas as outras operações, tem os seus termos, certo? Na multiplicação, eu vou ter três termos. 3. 5 vezes 9 é igual a 45. Então, o número 5 aqui é o meu primeiro termo. É o que eu chamo de multiplicando. O número 9 é o meu segundo termo. É o que eu chamo de multiplicador. Ó, primeiro termo, multiplicando. Segundo termo, multiplicador. O 45 é o resultado dessa multiplicação. E o 45, como resultado, nós chamamos de produto. Tá bom? Produto. Certo? Então, multiplicando
multiplicador e produto, ok? Vamos agora para os nossos exemplos, certo? Os nossos exemplos. Como eu falei anteriormente, a multiplicação são sucessivas somas. Aí aqui a gente tem um exemplo, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. É uma adição do número 4 6 vezes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho o número 4 repetido, somado aqui 6 vezes, certo? Se eu tenho o número 4 somado aqui 6 vezes, eu posso dizer que o resultado dessa soma é o quê? 24. Mas se eu quiser transformar essa soma em uma multiplicação, como é que eu faço? É eu pegar o número que se repete, que é o número 4, o número que se repete aqui é o número 4, colocar o sinal de vezes e colocar a quantidade de vezes que se repete. Quantas vezes nós repetimos o número 4 aqui? 1, 2, faltando 3, 4, 5, 6. Aí eu venho e coloco o número 6 aqui. 4 vezes 6 é igual a 24. Percebam que o mesmo valor da soma é o mesmo valor da multiplicação. Qual é a diferença? A diferença é a forma como eu escrevo a operação, certo? Aqui eu escrevi o 4 6 vezes e aqui eu escrevi o 4 multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece, que é a operação multiplicação. Por isso que nós costumamos dizer que quem sabe somar muito bem, sabe multiplicar muito bem também. Por quê? Porque a multiplicação, ela na verdade é uma soma de forma reduzida. Somente isto. Então, se você é bom em soma, com certeza você é bom em multiplicação. Ok? Mas como se faz a multiplicação? Eu já até dei uma explicada anteriormente, dei uma explicada de forma indireta, né, desde o começo, mas vamos aqui rapidinho, ó. Para realizar a multiplicação entre dois números, inicialmente é fundamental que se aprenda a tabuada de 1 até 10. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, já ouviu falar na tabuada, certo? A tabuada, ela é aquele caderninho que a mamãe ou o papai compra, né, que vocês conhecem, e lá eu tenho as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. A multiplicação, que é a que nós estamos falando aqui, consta na tabuada e é muito, mas muito importante que vocês aprendam a tabuada de multiplicação. Para quê? Para que, conhecendo a tabuada, fique bem mais fácil nós aplicarmos a multiplicação. Não somente a multiplicação, mas qualquer operação matemática. Se você tem dificuldade em matemática, se você tem um probleminha aí com a matemática, matemática é difícil, eu não sei matemática, eu não consigo aprender, vou te dar uma dica aqui, show de bola. Se você quer aprender bem a matemática, é só aprender a tabuada. A tabuada vai te ajudar a aprender não somente a multiplicação, mas qualquer operação matemática, ok? Vamos lá, próximo slide. Aqui eu tenho uma representação da tabuada de Pitágoras, certo? Essa aqui é a tabuada de multiplicação. Aqui eu tenho todos os números de 1 até 10. Por que essa tabuada é tão interessante, em relação à tabuada tradicional? Porque aqui, ó, de forma rápida, você consegue visualizar todos os números da tabuada. Olha que bacana, né? Eu vou mudar aqui a cena para a gente ter uma visão bacana, ó. Então, aqui você tem uma visão de todos os números da tabuada, galera, ó. Todos. Do 1 até o número 10. Como é que ela funciona, ó? 1 vezes 1
Opa, voltando. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E assim sucessivamente, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Tá? Então, aqui a tabuada de Pitágoras, ela ajuda a gente a visualizar a tabuada de forma mais fácil. Ok? Exemplo. Agora a gente vai aqui trabalhar um pouquinho nos exemplos, ó. Calcule o produto 27 vezes 7. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para resolver uma multiplicação? Armar a conta. Esse é o primeiro passo. E como é que eu armo essa conta? Eu pego sempre o maior fator fica em cima e o menor fator fica embaixo. Qual é o maior fator aqui? 27. Então, 27 está em cima. Qual é o menor fator? 6. O 6 está embaixo, né? Mais precisamente embaixo do 7. Boto o sinal da operação, ó, nosso xizinho aqui, passo a barra e começo a resolver. Próximo passo. Segundo passo, multiplicar a unidade do número que está embaixo pela unidade do número que está em cima, ou seja, vou multiplicar esse número que está embaixo, essa unidade, pela unidade que está em cima, que é o 7. Professora, por que a senhora está chamando o 6 de unidade e o 7 de unidade? Vamos voltar aí um pouquinho, ó. Esse 6 aqui é uma unidade, esse 7 aqui é uma unidade, e esse 2 aqui, ó, é uma dezena. Lembram? Unidade, dezena, centena, aí vem unidade de milhar. Eu fiz aqui no espaço bem pequeno, acho que dá pra ver, né? Dezena de milhar, ó, e centena de milhar. E ainda tem unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, é por isso que eu tô chamando isso aqui de unidade. Vamos lá, 6 vezes 7, 6 vezes 7 é 42. Tá? Não esqueçam disso. Se você já respondeu aí, parabéns. Mas se você tem dificuldade, vamos estudar a tabuada. Tá bom? 6 vezes 7. Você pode até mesmo aproveitar a tabuada de Pitágoras que eu coloquei aqui no vídeo, na aula, e começar a estudar em casa. É uma tabuada bem tranquila, dá para você aprender rapidinho. É só praticar todo dia. Todo dia você pode praticar um pouquinho. Então, 6 vezes 7, 42. Como 42 é um número maior do que 10, o que a gente faz? O 2 fica embaixo e o 4 sobe lá para cima da dezena, que é o número 2. Ok? E aí depois, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é pegar a minha unidade e multiplicar a minha unidade com a minha dezena. 6 vezes 2 é igual a 12. Por que é 12, professor? Porque 6 mais 6 é 12. Tá? Só lembrando que a multiplicação é uma adição. Tá? Então, 6 vezes 2 é 12. Mas por que aqui tem 16? Porque além do 12, eu tenho esse número 4 bem aqui, ó. Lembram? Esse número 4 é o 42. E o 6 vezes 7. O 2 ficou embaixo, o 4 subiu. Então, agora eu vou somar esse 4 com o valor da próxima operação. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, 16. Logo, 27 vezes 6 dá um total de 162. Ok? Exemplo 2. Exemplo 2, todo mundo já está sabendo então como é que resolve. Ó. Armar a conta. Pegamos o maior número, colocamos em cima, colocamos o sinal e colocamos o menor número. Passamos a barra, certo? Próximo passo.
Ah, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que essa multiplicação não é como a outra. A outra eu só tinha uma unidade aqui, ó. Uma unidadezinha. Agora eu tenho o quê? Uma unidade e uma dezena. É 253 vezes 12, tá bom? Então vamos lá, ó. 2 vezes 3, 6. Eu começo sempre eu vou começar a multiplicação de dois números, resolvendo pela unidade. Então, 2 vezes 3, 6. Voltando. 2 vezes 5, 10. Ó. Deu 10, o 0 fica embaixo e o 1 sobe para próximo número, que no caso aqui é a centena. 2 vezes 2, 4. Mais um 1zinho que subiu aqui, ó. 5. Então, já fiz a primeira operação. Peguei a unidade e multipliquei com todo mundo de cima. Deu um total de 506. Agora nós vamos multiplicar a dezena, que é o que nós chamamos de terceiro passo. Vou pegar aqui o 1, ó. 1 vezes 3, 3. Certo? Mas por que aqui tem 0, professora? Porque é o seguinte, quando você vai multiplicar um número por dois números, por dois termos, certo? Dois algarismos. Você multiplica o primeiro com todo mundo de cima, coloca o resultado e depois multiplica o segundo com todo mundo de cima. Quando você vai multiplicar esse segundo, há uma regra da matemática que diz que você tem que pular uma casa decimal. Casas decimais são esses números aqui, ó. Isso aqui nós chamamos de casa decimal. Então, se 1 vezes 3, eu poderia colocar aqui o 3, não é isso? Deixa eu apagar aqui tudo para ficar melhor de você visualizar. Eu poderia pegar esse 3 aqui, ó, 1 vezes 3, e colocar aqui debaixo do 6, certo? Só que aí estaria, ó, errado. Obrigatoriamente, quando eu vou multiplicar o segundo número, eu tenho que pular uma casa decimal. Então, ao invés de eu colocar esse 3 aqui, eu coloco ele debaixo do próximo número, que é o 0. Não esqueçam disso, é importante. Lembrando, essa regra só se aplica se eu for multiplicar o número por dois algarismos. Se aqui fosse só o 2, certo? Não haveria necessidade de aplicar a regra. E aqui no quarto passo, ó, já está mostrando a continha já bem resolvida. Na verdade, toda resolvida. Então, 1 vezes 3, 3, certo? Quando eu pulei uma casa decimal, eu tenho uma opção. Eu posso colocar o 0 aqui para preencher essa casa decimal, tá bom? Ou eu posso simplesmente deixar sem nada e só repetir o número que está aqui em cima, embaixo. Mas se você ficar com medo de se confundir e tudo mais, você pode colocar o 0 aqui, ó. Sem problema nenhum. Não vai mudar em nada a sua conta. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Aí, depois que eu tenho já os dois resultados, o resultado do primeiro algarismo, depois o resultado do segundo algarismo, eu pego esses dois resultados, ó, e somo. Faço uma soma. Passo a barra. 6 mais 0, 6. 0 mais 3, 3. 5 mais 5, 10, ó. Fica o 0 e sobe umzinho para cá. E 1 mais 2, 3. Assim eu finalizo a conta. Logo, 253 vezes 12 dá um total de 3.036, certo? Agora a gente vai trabalhar um pouco as situações, problemas, tá? Eu quero lembrar vocês que essas situações, problemas aqui, foram retiradas do livro que nós estamos estudando. O livro Menino Nito, tá bom? De Sônia Rosa. E nós vamos agora resolver essa situação, problema aqui, com base no livro, tá certo? Ó, vamos ler. O Menino Nito é uma obra literária da autora Sônia Rosa, que conta a história de um menino que engolia os seus choros porque seu pai o proibiu de chorar.
O livro relata que o mesmo engolia uma média de 20 choros por dia. Com base nas informações acima, calcule qual o total de choros engolidos por 12 dias. Ou seja, o menino Nito engolia uma média de 20 choros por dia, certo? Ó, 20 choros por dia. Então, a questão quer saber quantos choros ele engoliu em 12 dias, tá bom? Isso aqui é uma multiplicação. Então, a gente vai lá para a resolução. Olha aqui a resolução. Para resolver o problema, basta multiplicar a quantidade de choros pela quantidade de dias, ou seja, 20 vezes 12. Aqui eu tenho o 20, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho 20, né, vezes 12. Então, lembra que eu ensinei? Pegar o primeiro número, a unidade, e multiplicar com todo mundo de cima. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Agora a gente vai multiplicar a dezena com todo mundo de cima. 1 vezes 0, 0. Olha aqui, ó. Lembrando que eu pulei uma casa decimal aqui, ó. Certo? Mas, se eu não quisesse deixar essa casa decimal vaga, era só eu colocar o 0. Tá bom? O 0 ficou bem quadrado. Mas tudo bem, deixa eu tentar fazer um 0 aqui melhorzinho. Acho que ficou melhor. Vamos lá. 1 vezes 0, 0, tá bom? 1 vezes 2, 2. Agora eu vou somar os dois valores. Ó, 0 com 0, 0, né? 4 mais 0, 4. E aqui eu só repito o 2. Então, a gente vai acabar descobrindo que ele engolia 240 choros em 12 dias. Muito choro. 240 choros. Quando eu multipliquei a quantidade de choros pela quantidade de dias, eu achei o meu valor de choros no total de 12 dias, certo? Então, aí, ó, foi um prazer estar com vocês hoje, tá bom? Na ministração dessa aula. Eu vou disponibilizar a atividade no grupo, tá bom? Atividade em PDF no grupo, para vocês responderem. E eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham entendido. Assim como eu expliquei a multiplicação aqui, eu também vou estar disponível para tirar qualquer dúvida a qualquer hora, tá bom? Estou aqui para ajudar e vou disponibilizar a atividade e vou também falar o dia que eu estarei aguardando o retorno dessas atividades, tá bom? Obrigada, beijo e até a próxima. Semana que vem estou aqui novamente.